Pense na sua rotina. Você é uma pessoa que já tem uma bagagem de vida, que conhece as lutas diárias, acorda de madrugada de segunda a sábado, enfrenta trânsito, lida com a pressão no trabalho, paga as contas e sustenta a sua casa com o seu suor honesto. Você chega no final de semana com o corpo e a mente exaustos. Tudo o que você queria no domingo era acordar tarde, tomar um café tranquilo com a sua família, ter tempo para os seus filhos ou simplesmente descansar no sofá. Mas, de repente, o relógio marca 18 horas. O seu estômago embrulha e um peso invisível cai sobre as suas costas. É a hora do culto. Se você disser para a sua família: "Hoje eu estou no meu limite do cansaço, vamos ficar em casa", o que acontece na sua mente? A culpa te esmaga. Você sente que está pecando contra Deus. Sente que o seu amor por Cristo esfriou. E para piorar, o seu celular apita com mensagens dos fiscais da fé da sua congregação, cobrando a sua presença. O sistema religioso usou o medo para convencer as pessoas de que Deus só anota o seu nome no livro da vida se você bater ponto dentro do CNPJ deles todo domingo à noite. Eles apontam o dedo para o seu cansaço e chamam isso de rebeldia. Mas eu estou aqui para validar a sua exaustão. Você não está desviado ou desviada. Você está apenas esgotado de uma liturgia pesada e morta. Neste vídeo do canal Cartas de Paulo, nós vamos abrir a palavra de Deus e responder a pergunta que tira o seu sono: não ir ao culto de domingo é pecado? Nós vamos desmascarar o terrorismo do versículo "não deixemos de congregar". E eu vou te provar que o verdadeiro descanso é uma ordem divina e não uma falha espiritual. O tribunal do apóstolo Paulo está aberto. Sente-se no seu sofá e respire fundo. A sua alforria de domingo acabou de chegar. O primeiro e mais importante passo para se libertar da culpa do domingo é destruir a arma teológica favorita do sistema religioso. Quando você decide ficar em casa para descansar, a liderança ou aquele parente doutrinado imediatamente saca a Bíblia, aponta o dedo para você e dispara o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eles pegaram esse texto sagrado e o transformaram num chicote psicológico. Eles te dizem que congregar significa obrigatoriamente estar sentado numa cadeira de plástico, debaixo do teto da denominação deles, domingo após domingo, ouvindo o monólogo de um líder. Se você não cumpre essa agenda rigorosa, você é taxado de frio na fé, desviado ou rebelde. Eles transformaram a comunhão, que deveria ser um abraço de amor, numa verdadeira obrigação corporativa. Mas o tribunal da palavra está aberto para expor essa fraude e te devolver a paz. O que o autor de Hebreus estava realmente dizendo? Vamos olhar para a história e para o contexto, porque texto sem contexto é pretexto para a heresia. A carta aos Hebreus foi escrita no primeiro século para cristãos judeus que estavam sofrendo uma perseguição brutal, tanto do Império Romano quanto dos próprios líderes da antiga religião. As pessoas estavam perdendo seus bens, sendo presas, torturadas e mortas simplesmente por confessarem o nome de Jesus Cristo. Por causa do pavor dessa perseguição, e não por causa do cansaço do trabalho de uma semana, algumas pessoas estavam apostatando da fé. Elas estavam virando as costas para Cristo e abandonando os irmãos no momento em que eles mais precisavam de ajuda. Quando o autor escreve "não deixemos de congregar", ele não está falando sobre uma agenda de cultos.
Ele não está falando de ir a um prédio cantar 3 louvores e entregar um envelope de dízimo. A palavra grega original para congregar ali é episinagoge, que traz o sentido de um ajuntamento íntimo, uma união de suporte mútuo. O apelo do autor era um grito de socorro e lealdade. Irmãos, não abandonem uns aos outros no meio desta guerra. Não fujam com medo da perseguição. Fiquem juntos, cuidem das feridas uns dos outros e fortaleçam-se. O alvo da verdadeira congregação bíblica é cuidar de quem está sofrendo e não bater meta de frequência para massagear o ego pastoral ou encher o gasofilácio. Se você chega no domingo exausto, fica na sua casa e convida um amigo cristão para tomar um café. Se vocês choram juntos, oram pelas dificuldades um do outro e dividem o pão na sua mesa, preste muita atenção. Você está congregando. E de uma forma infinitamente mais bíblica, íntima e poderosa do que se estivesse sentado em silêncio, de costas para os outros, apenas olhando para um palco sob o efeito de luzes de LED. O próprio apóstolo Paulo decreta em Atos 17, 24, que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não está trancado naquele prédio comercial. Ele mora dentro de você. Você é o santuário vivo do Espírito Santo. A sua casa é um lugar sagrado. Quando você entende que a igreja não é um endereço, mas sim as pessoas, a mentira do bater ponto cai por terra. Você não perde a salvação por faltar a um evento religioso. Porém, a Matrix não desiste fácil. Quando eles percebem que você descobriu que o prédio não é obrigatório, eles atacam a sua consciência por outro lado. Eles dizem que o seu cansaço físico não é desculpa e te acusam de amar mais a sua cama do que a Deus. Mas no capítulo 2, nós vamos virar esse jogo de uma forma espetacular. Nós vamos te mostrar o que a Bíblia realmente pensa sobre a sua exaustão. Prepare-se, porque a revelação que vem agora vai te mostrar que o seu descanso não é pecado. O seu descanso é uma ordem divina. O segundo passo para arrancar a culpa do seu final de semana é entender como o sistema religioso distorceu a imagem do Criador. Quando você diz para a liderança que não vai ao culto porque está física e mentalmente exausto depois de uma semana brutal de trabalho, qual é a resposta padrão que você ouve? Eles fazem uma voz de reprovação e dizem: irmão, é nessas horas que você precisa dar o seu sacrifício de louvor. O inimigo está tentando te paralisar com o cansaço. Deus não quer crentes preguiçosos. Eles te acusam de amar mais a sua cama do que a Deus. Eles pegam o seu limite humano e o transformam num pecado de deslealdade. Pense no nível de toxicidade desse ambiente. Eles transformaram o Deus de amor, o Deus que acolhe os cansados e oprimidos, num feitor de escravos com um chicote na mão, que exige produção religiosa 24 horas por dia, 7 dias por semana. A igreja institucional moderna sofre da síndrome do crente exausto. É evento na sexta, ensaio no sábado, culto de manhã e à noite no domingo. Se você não participa da engrenagem, você é descartado. Mas o tribunal do apóstolo Paulo e dos evangelhos está aberto para quebrar esse chicote. O que a Bíblia realmente pensa sobre o seu cansaço físico? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Jesus Cristo, o dono da igreja, olha para os religiosos da época, que eram obcecados por regras de dia sagrado, e decreta: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Leia isso e sinta o peso saindo dos seus ombros. Na cultura judaica, o sábado, Shabat, era o dia de guardar, o dia do Senhor.
Mas Jesus deixa claro que a lei do descanso não foi criada para escravizar o ser humano com rituais litúrgicos e obrigações de ir ao templo. O dia de descanso foi criado como um presente, como um escudo de proteção para que o seu corpo físico e a sua mente não colapsassem. Deus criou o universo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Gênesis 2. Você acha que o Criador do universo estava com dor nas costas? Não. Ele estava estabelecendo um princípio universal. O descanso é sagrado. Parar é uma necessidade divina. Quer uma prova ainda mais comovente de como Jesus tratava o cansaço das pessoas que o seguiam? Vá para o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31. Os apóstolos estavam trabalhando tanto, atendendo tanta gente, que não tinham tempo nem para comer. Eles estavam à beira de um burnout. O que Jesus faz? Ele cobra mais uma campanha deles. Ele diz para darem um sacrifício de louvor. Preste muita atenção nas palavras do Mestre. Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Jesus manda os apóstolos pararem a obra. Ele manda eles saírem do meio da multidão e irem para um lugar deserto apenas para dormir e descansar. O próprio Cristo priorizou a saúde mental e física dos seus discípulos acima do ativismo religioso. Portanto, entenda isso de uma vez por todas. Quando você chega no domingo completamente esgotado e decide ficar em casa, deitado no seu sofá, abraçado com a sua família, recuperando as suas energias para encarar a segunda-feira, você não está pecando. Você está obedecendo ao princípio bíblico do descanso. A sua cama e o seu sofá, nesse momento, são altares de restauração. Deus não quer o seu corpo se arrastando num prédio por mera obrigação. Ele quer você são, forte e com a mente em paz. Mas a Matrix nunca dorme. Se eles não conseguem te prender pela culpa do cansaço, eles vão tentar te prender pela barriga. O sistema vai usar a mentira da inanição espiritual. Eles vão dizer que se você não for ouvir a pregação do pastor no domingo, a sua alma vai definhar e morrer de fome. No capítulo 3, nós vamos destruir o mito do alimento exclusivo do altar e te mostrar de onde realmente vem a sua força espiritual. Prepare-se para reassumir o controle da sua própria dieta espiritual. O terceiro golpe que a religião institucional usa para te obrigar a bater ponto no domingo à noite é o terrorismo da inanição espiritual. Quando você diz que vai ficar em casa, o líder ou aquele parente doutrinado olha para você com pena e dispara. Mas quem vai te alimentar? Se você faltar ao culto, a sua fé vai esfriar. Você vai morrer de fome espiritualmente e o inimigo vai te devorar. Preste muita atenção no que eles estão fazendo com a sua mente. Eles te convenceram de que a palavra de Deus é um prato complexo que você, uma pessoa comum, não tem capacidade de cozinhar. Eles dizem que o púlpito é o único restaurante autorizado e o pastor é o único chefe diplomado. Se ele não mastigar a Bíblia e colocar na sua boca todo domingo, você morre de desnutrição. Isso não é pastoreio. Isso é infantilização institucionalizada. Eles pegam você, uma pessoa madura, inteligente, que lê contratos complexos no trabalho, que resolve problemas financeiros gigantescos, que educa filhos para o mundo, e te tratam como um bebê espiritual que não sabe segurar uma colher. Eles criam uma dependência doentia do sermão pastoral para garantir que você seja um cliente fiel daquele CNPJ. Mas o Tribunal Apostólico está aberto para rasgar esse monopólio intelectual e te entregar a chave da despensa. O que a Bíblia diz sobre o seu crescimento espiritual? Abra a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 5,
versículos 12 a 14. O autor dá uma bronca severa nos cristãos que ainda dependiam dos outros para se alimentar. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares. Qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Leia isso e assuma a sua maturidade. O plano de Deus nunca foi que você passasse a vida inteira dependendo de um homem de terno para te explicar a Bíblia. O plano é que você cresça, saia do leite espiritual e vá para o alimento sólido. Uma pessoa madura sabe abrir a geladeira e preparar a própria refeição. E se você tem medo de ler a Bíblia em casa e entender errado porque não tem um diploma de teologia, anote a passagem mais libertadora de todo o Novo Testamento sobre o seu intelecto. Está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Deixe a verdade curar a sua dependência. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. O mesmo Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo a escrever a Bíblia é o Espírito Santo que habita dentro de você, no sofá da sua sala. Quando você abre a Bíblia na sua casa, num domingo à noite, sozinho com uma xícara de café, o professor do universo senta do seu lado para te ensinar. Você não precisa de um mediador para ter revelação. O alimento sólido não cai do púlpito. Ele vem do seu relacionamento direto com Cristo nas páginas das Escrituras. A sua casa é um banquete vivo. Mas a Matrix nunca joga a toalha. Quando eles percebem que você aprendeu a se alimentar sozinho, eles puxam a última e mais sombria carta do baralho. Eles tentam te paralisar pelo medo do mundo espiritual. Eles vão olhar para você e dizer: tudo bem, você pode até ler a Bíblia em casa. Mas fora do templo, você não tem cobertura. O devorador vai atacar o seu casamento e as suas finanças, porque você saiu debaixo da asa do pastor. No capítulo 4, nós vamos enfrentar o maior leviatã do sistema religioso. Nós vamos desmascarar a heresia da cobertura espiritual e te provar quem é o seu verdadeiro escudo. Prepare-se, porque o que vem agora vai quebrar correntes de anos. O quarto golpe do sistema para garantir que você não falte ao culto de domingo é o terrorismo do mundo espiritual. Quando você decide priorizar o seu descanso e a paz da sua casa, a liderança, ou aquele irmão dominado pelo sistema, te envia um áudio carregado de tom profético e ameaçador. Eles dizem: cuidado! Ao se afastar do altar e da congregação física, você está saindo debaixo da nossa cobertura espiritual. A sua casa ficará desprotegida. O devorador vai atacar as suas finanças. O inimigo vai tocar no seu casamento, e os seus filhos ficarão à mercê dos demônios. Pense na perversidade disso. Eles usam o seu maior tesouro, a segurança da sua família, como moeda de chantagem para te manter sentado numa cadeira de plástico. Eles criaram um esquema de pirâmide mística. Eles desenharam um guarda-chuva invisível, onde Deus só protege o pastor protege os líderes, e os líderes protegem você, desde que você esteja debaixo do teto do CNPJ deles e com o dízimo em dia. Se você der um passo para fora para descansar no final de semana, a chuva de maldição te acerta. Eles transformaram o líder num semideus e a igreja num cartel de proteção espiritual.
pague o seu pedágio de frequência, ou nós não garantimos a sua segurança. Mas o Tribunal da Nova Aliança está aberto para estraçalhar esse guarda-chuva de papel e te mostrar a verdadeira armadura. O que a Bíblia diz sobre a sua proteção? Existe algum mediador humano entre você e o escudo de Deus? Abra a sua Bíblia na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Essa é a sentença de morte de qualquer manipulador religioso. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Leia isso e limpe a sua mente de todo o medo. Um só mediador. O seu pastor não é a ponte entre você e a proteção divina. O líder da sua igreja não é o seu guarda-costas espiritual. Ele é apenas um irmão mais velho na fé. Na nova aliança, a sua cobertura não é o terno de um apóstolo moderno. A sua cobertura é o sangue vertido na cruz do Calvário. Quando Jesus gritou, "Está consumado", ele não adicionou: "Mas fique debaixo da asa do pastor líder, senão o diabo te pega." A Bíblia decreta em Colossenses 1:13 que o Pai nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você já foi transportado. A sua imunidade espiritual não oscila se você está no culto ou se está dormindo no sofá da sua sala num domingo à noite. Quem protege a sua casa, as suas finanças e o seu casamento é o próprio Deus, através da aliança que você tem com Cristo. O diabo não tem autoridade legal para tocar num fio de cabelo da sua família só porque você escolheu respeitar o limite do seu corpo físico e descansar no final de semana. Como o apóstolo João escreveu em 1 João 5,18. Aquele que é nascido de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Portanto, da próxima vez que alguém tentar te amedrontar com essa falácia de falta de cobertura, sorria, respire fundo e lembre-se: a única cobertura que a sua casa precisa não tem placa de igreja, tem marca de prego nas mãos. Mas, agora que você não tem mais culpa pelo seu descanso, sabe que pode se alimentar da Bíblia sozinho e perdeu todo o medo das ameaças espirituais? Um desafio muito real bate à sua porta. A segunda-feira chega e o seu WhatsApp começa a apitar. São os membros da igreja perguntando por que você não foi, cobrando explicações e tentando te puxar de volta para a roda viva da religião. Como você lida com essas pessoas sem perder a sua paz e sem virar um prato cheio para as fofocas? No capítulo 5, nós vamos te entregar a estratégia de fronteira. Eu vou te ensinar a arte bíblica de dizer não. E como blindar o seu celular contra a patrulha da fé. A teologia resolve a sua mente, mas é a sua postura que resolve os seus relacionamentos. Quando você assume o controle do seu domingo e decide ficar no seu sofá para descansar, o relógio vira para a segunda-feira e a patrulha da fé entra em ação. As mensagens começam a pingar no seu WhatsApp. Senti sua falta ontem. Aconteceu alguma coisa? Irmão, tá sumido, hein? Cuidado para não esfriar. O pastor perguntou de você. Embora algumas pessoas possam perguntar por genuína inocência, a estrutura por trás dessas mensagens é engenhada para te devolver a culpa. É um interrogatório disfarçado de cuidado. Eles querem que você dê explicações. Querem que você se justifique, e se você for inocente o suficiente para dizer: "Fiquei em casa descansando porque estou exausto", eles vão usar a sua sinceridade como combustível para a fofoca da semana. Vão dizer nos bastidores que você esfriou ou que está em rebeldia. Como você, uma pessoa madura e dona da própria vida, se blinda contra essa invasão de privacidade? A primeira coisa que você precisa instalar no seu cérebro é:
Você não deve explicações da sua intimidade para a corporação religiosa. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 37. Jesus disse: Seja, porém, o vosso falar. Sim, sim. Não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. O que isso significa na prática do seu celular? Significa respostas curtas, educadas, mas inegociáveis. O maior erro de quem está aprendendo a se libertar da culpa é tentar se justificar. Se você mandar um áudio de 3 minutos explicando a sua rotina de trabalho, o seu estresse e o seu cansaço, você acabou de entregar a eles o controle da narrativa. Você deu a eles o poder de julgar se o seu descanso é válido ou não. Corte o mal pela raiz. Retome o controle da sua fronteira. Quando a mensagem chegar, você vai responder com muito respeito, mas construindo um muro de concreto invisível. A paz, meu irmão. Está tudo ótimo por aqui, graças a Deus. Tirei o final de semana para descansar e curtir a minha família. Obrigado pela preocupação. Um grande abraço. Ponto final. Sem reticências, sem pedir desculpas e, o mais importante, sem prometer: domingo que vem eu vou para compensar. É uma resposta polida, simpática e absolutamente impenetrável. Se eles tentarem insistir, se tentarem aplicar o terrorismo teológico dizendo que você precisa de ajuda, lembre-se de Neemias construindo os muros de Jerusalém. Neemias 6, 3. Os fiscais da época queriam que ele parasse a obra para dar satisfações, e ele simplesmente respondeu: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. A sua saúde mental é uma grande obra. A paz da sua casa no domingo à noite é uma grande obra. Você não vai descer do seu descanso para alimentar a curiosidade e o ego controlador de religiosos ociosos. Sorria, feche o aplicativo e vá viver a sua vida. Mas, e se o fiscal da fé não estiver do outro lado do WhatsApp? E se ele dormir na mesma cama que você? Esse é o cenário que tira a paz de milhares de pessoas maduras. Você entendeu a farsa do sistema, a sua mente está livre, mas o seu cônjuge, a sua esposa ou o seu marido continua absolutamente preso e doutrinado pela Matrix. Como você decide ficar em casa no domingo sem que isso cause um divórcio teológico? Como evitar que o seu cônjuge ache que você está desviado e inicie uma guerra fria dentro de casa? No capítulo 6, nós vamos invadir a zona de maior tensão. A casa dividida. Eu vou te entregar a estratégia de sabedoria bíblica para lidar com a sua própria família sem ceder à chantagem e sem destruir o seu casamento. Nós blindamos a sua mente contra o medo e a culpa. Mas agora precisamos lidar com o campo de batalha mais delicado: a sua própria casa. O domingo se aproxima das 18 horas. Você está em paz, de pijama, pronto para descansar. Mas o seu cônjuge está vestindo a melhor roupa, visivelmente tenso, olhando para você com um misto de decepção e medo. Na cabeça da pessoa que ainda está doutrinada pelo sistema, você não está apenas cansado. Você está esfriando. Você está dando lugar ao diabo e colocando a família em risco. O clima pesa. Fica aquele silêncio de guerra fria na sala. Quando o seu parceiro ou parceira sai pela porta para ir ao culto sozinho, a sensação de isolamento e o medo de um divórcio teológico tentam esmagar o seu peito. Como você lida com isso sem ceder à chantagem e sem destruir o seu casamento? O primeiro instinto de quem descobre a verdade é tentar desprogramar o outro à força. Você quer jogar os vídeos na cara da pessoa, quer criticar o pastor, quer atacar o sistema dízimos. Não faça isso. Se você atacar a igreja, você aciona o complexo de perseguição
que a religião implantou neles. Eles vão achar que o inimigo está usando você para tirá-los da fé. Quanto mais você bate no sistema, mais eles se agarram ao sistema para se defender. A sua estratégia tem que ser exatamente a oposta. O tribunal do apóstolo Pedro te entrega a chave mestre para desativar essa bomba em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Preste extrema atenção neste decreto de sabedoria. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. Embora Pedro use o exemplo das mulheres aqui, o princípio relacional serve para ambos os lados. Ganhos sem palavra. A maior pregação que você vai fazer para o seu cônjuge não é com a Bíblia aberta discutindo teologia na mesa da cozinha. É com o seu comportamento. O sistema religioso disse a eles que quem se afasta do culto de domingo vira uma pessoa amargurada, rebelde, deprimida e com a vida destruída. Você vai provar o contrário. Quando o seu cônjuge for para o culto no domingo à noite, não fique no sofá com cara de deboche. Faça o oposto. Levante-se. Prepare um jantar maravilhoso. Arrume a casa. Coloque uma música suave. Quando essa pessoa voltar da igreja, muitas vezes cansada de um ambiente pesado, com a cabeça cheia de cobranças e gritaria no microfone, ela vai abrir a porta de casa e encontrar um verdadeiro santuário de paz. Ela vai encontrar você sorridente, leve, amoroso, com uma refeição pronta. A pessoa vai olhar para você e a Matrix vai entrar em curto-circuito na cabeça dela. A dissonância cognitiva vai gritar: espera aí, o pastor disse que quem fica em casa fica destruído. Mas o meu marido, ou a minha esposa, que ficou no sofá, está 1000 vezes mais calmo, mais feliz, mais amoroso e mais paciente do que eu, que acabei de sair de 2 horas de culto. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, fala infinitamente mais alto do que o cartão de ponto da igreja. Tenha paciência com o processo de quem você ama. A lavagem cerebral leva tempo para sair. Continue amando, continue servindo dentro de casa e mantenha a sua posição de descanso com firmeza e doçura. Chegará o domingo em que a paz que exala de você será tão irresistível que o seu cônjuge vai olhar para a chave do carro, olhar para você no sofá e vai dizer: quer saber? Hoje eu também vou ficar em casa com você. E nesse dia, a muralha cai. Mas agora, meu irmão e minha irmã, nós chegamos à linha de chegada. O tribunal está prestes a proferir a sentença final. No 7º e último capítulo, nós vamos selar a sua liberdade de uma vez por todas. É o momento da conclusão absoluta e de te entregar o mapa para o seu próximo passo. Prepare-se para o grande finale. O 7º e último passo desta jornada é o momento em que o Tribunal da Graça bate o martelo a seu favor. Eu quero que você preste extrema atenção nestas palavras, porque elas são o atestado de inocência que a sua alma passou a vida inteira esperando ouvir. Não ir ao culto de domingo porque você está exausto não é pecado. Não é rebeldia. Não é esfriamento espiritual. Não é dar lugar ao diabo. É simplesmente você, um ser humano de carne e osso, reconhecendo o seu limite e aceitando o presente do descanso que o próprio Deus te deu. O Pai Celestial não é um feitor de escravos egípcio, exigindo produção de tijolos sem palha. Ele é o pastor que te faz deitar em verdes pastos e que refrigera a sua alma. Salmos 23. Deus ama você no domingo de manhã quando você está de pijama, tomando um café sem pressa com a sua família, exatamente com a mesma intensidade que Ele te ama se você estivesse cantando no altar
de uma mega igreja. O amor dele não é medido pelo seu cartão de ponto no CNPJ. O sacrifício de Cristo foi perfeito e completo, e você não precisa tentar pagar a sua salvação com exaustão física e presença obrigatória em eventos institucionais. A partir de hoje, o seu final de semana volta a ser seu. A angústia das 18 horas do domingo foi cancelada. A sua sala de estar, a sua cama, a sua mesa de jantar. Todos esses lugares são agora santuários de cura e restauração. A farsa do ativismo religioso caiu por terra. Nós devolvemos o seu descanso, blindamos a sua casa e arrancamos a culpa que esmagava o seu peito há anos. Você está livre para respirar. Se essa mensagem tirou uma tonelada de concreto das suas costas, se você se sentiu validado, compreendido e abraçado por um evangelho que não te acusa, você acaba de encontrar a sua verdadeira congregação. O canal Cartas de Paulo é o QG das pessoas maduras, livres e blindadas contra a Matrix. É a trincheira daqueles que não negociam a própria paz. Inscreva-se agora mesmo no botão abaixo, ative as notificações e faça parte dessa revolução de liberdade. Mas eu conheço a mente de quem acaba de sair do sistema. Uma pergunta gigantesca, muito prática e muito profunda, acabou de acender na sua cabeça. Você recuperou o seu domingo. Você vai ficar em casa, no seu sofá, e não vai mais pisar no templo por obrigação. Mas e a comunhão? Como fica a Santa Ceia? O sistema te disse a vida inteira que você só pode participar do corpo e do sangue de Cristo se estiver dentro da igreja e se o pastor te der o pão. Se você não vai ao culto, você está excluído da ceia. Eles mentiram para você de novo, e o seu próximo passo de libertação já está gravado. Eu preparei um vídeo chamado 3 provas bíblicas de que a Santa Ceia era na sua casa, e não um ritual de domingo. Ele está aparecendo agora mesmo aqui na sua tela. Clique nele. Eu vou te provar na Bíblia que você tem a autoridade de comprar o pão, sentar na sua própria mesa de jantar e celebrar a comunhão com a sua família, sem depender de nenhum líder engravatado. Assuma a sua mesa. A gente se vê lá no próximo vídeo. Fique na paz e, acima de tudo, fique livre.